Fala galera, estamos em mais um Papo Talento. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e bate esse sino pequenino, porque a sua audiência é muito importante para esse programa. E estamos no segundo bloco com a celebridade aqui da comunicação, do Rafael Arruda. Tudo bem? Vamos lá. Não trocamos de roupa, né? Não, Continuamos claro. aqui. Passaram 3 dias e estamos de volta. Rafa, olha só, em todas as reuniões o pessoal se prepara para o maior encontro mundial e eu comento com as pessoas, até foi algo que nós conversamos uma vez, que a gente sempre tenta ensinar os nossos talentos a se preparar para esse encontro, porque a grande dificuldade é a pessoa ser ela mesma. Como ser ela mesma, porque em casa ela é de um jeito, né? Na rua ela é de outro. Como é que ela consegue se comunicar com uma pessoa estranha? Vamos pensar uma criança, como é que a gente consegue como pai? Meu filho é tímido, né? Tem algumas dicas, talvez, próximo dos pais que possam iniciar uma caminhada? Tem alguma sugestão que você pode dar a essa criançada que é muito tímido, sabe? Tem medo, tem gente que quase desmaia. Isso pega, isso acaba travando a pessoa. Né? Olha só, Marcelo, primeiro, quando a gente fala de criança, ela tem que querer muito aquilo. Não pode a mãe querer, e aí a filha, por conta da necessidade da mãe, a filha não vai conseguir soltar se ela não quiser. Então, aqui, não, eu quero isso. Tem Rafael, que ter a vontade de se comunicar. Mas eu sou um pouco travado para isso. Olha só, primeira coisa, tem que ser divertido para você. Se for tenso, é essa tensão que você vai comunicar. Lembra que a gente falou lá na outra entrevista que a gente se comunica muito mais de uma maneira não verbal, né? Sem dizer nada a gente está se comunicando. Então, se for tenso para você, é isso que você vai comunicar para outras pessoas. Então, tem que ser divertido. Em casa já dá para treinar? Isso. E aí você tem que se perguntar, mas por que você quer ser atriz? Ou por que você quer ser modelo? Ah, eu quero ser atriz porque quando eu conto uma piada e as pessoas dão risada, aquilo é muito bom pra mim, aquilo é um alimento pra mim. Eu me divirto também, aquilo me faz bem. Então tá bom, então começa a treinar a contar essas piadas e até já se imagine nessa situação das pessoas rindo das suas piadas e aquela sensação de alegria. E aí tem uma coisa que é muito importante pra você perder a sua timidez. Foca no conteúdo. Se comunica com o conteúdo da sua mensagem. Então, por exemplo, você tem um textinho que você vai fazer. Sabe por que muita gente se perde ou fica tenso na hora de fazer uma apresentação ou na hora de fazer um teste? Sai do foco? Porque o foco vai para outro lado. E tudo aquilo que a gente foca as emoções expande. Começam as emoções. Exatamente. Então, por exemplo, eu tô aqui em frente a essa câmera aqui. Só que eu tinha um texto para falar. Mas eu tô preocupado com o câmera, o que ele tá achando. Eu tô preocupado com outro câmera ali, que também tá preocupado com o relógio. Aí tem outro rapaz que tá falando, vocês estão falando demais. Nossa, o Marcelo Germano tá do meu lado. Ele que descobriu a Larissa Manoela, meu Deus do céu, e se ele achar que eu não tô indo bem? Percebe o tanto de elementos que eu falei? E minha atenção foi para todos esses lugares. De onde eu tirei a atenção? Do meu texto. Do principal que me deu tá branco, me deu insegurança. Ou a minha atenção foi para a insegurança. Eu sou inseguro, eu sou inseguro, eu sou inseguro. Perceba, minha atenção vai toda para lá. Ela tem que sair de algum lugar. E ela saiu do meu texto. É por isso que muitas vezes os pais perguntam, ou até o talento se pergunta, por que eu cheguei na hora e eu não soube o que falar, sendo que 2 minutos antes eu falava de trás para frente, de frente para trás, eu sabia falar. Porque o seu foco de atenção saiu do texto e foi para insegurança. Ter cuidado com o ritmo medo. Também, não acelerar demais, nem menos. Ah, sim, aí essa é uma questão. Essa é uma questão mais técnica. Então, por exemplo, você conseguiu dominar o seu foco de atenção. Tudo que você foca expande. Foquei no texto. Foquei no texto. Então agora. Foco em diretor. Meu texto, eu sei o que eu falo. Agora é hora de se divertir para acontecer aquela piada, para as pessoas rirem, se for comédia, aquilo que a gente falou, aquilo que te dá prazer. E aí, você tem que entender o seu texto. Primeiro, entende o seu texto. Se comunique com você mesmo. Por que eu estou dizendo essa palavra? Ah, por conta disso. E aí eu não sou robô. Perceba o jeito que eu estou falando. Às vezes eu estou falando um pouco mais lento. Estou amaciando a minha voz para você sentir que esse é um momento suave. E se eu quiser te acelerar, eu vou acelerar também as palavras. Eu vou falar num ritmo frenético para que você entenda o ritmo que eu estou sentindo. Mas quando eu vou fazer isso? Se o texto permitir que eu faça isso. Então, por isso que é importante. Aquilo aí que você vai... Você primeiro compreende, depois você utiliza de técnicas. Ritmo da voz, tom da voz, respira, porque a gente é ser humano. Então a gente precisa respirar
a respiração, a pausa, elas fazem parte do ritmo também, elas ditam o ritmo. Aí são vários elementos, mas o mais importante é se divertir. E você me falou de se comunicar de um jeito em casa, se comunicar de um jeito na apresentação. Como que as pessoas fogem, por exemplo, uma das coisas que eu vejo os jovens, as crianças fugir demais é quando eles têm que apresentar um trabalho, não é comigo a coisa. Parece todo deixa pro outro. Já viu aquela coisa? Você está numa sala de aula, professora, quem está disposto a apresentar o trabalho? Menos eu. Né? Tem que ser sempre o outro. Acho que é legal, né? Assumir uma responsabilidade. Eu falo para os talentos, assume para você um pouco. Eu sei que dá medo. Tem um filme que eu estava assistindo, se chama Estagiários, que é uma historinha do Google, e aparece um adolescente que ele está sempre no celular. E aí você descobre que esse cara que está sempre no celular é uma forma de fuga dele. O mundo dele está ali. As pessoas acabam, muitas vezes, é uma forma confortável. Você está em casa, está vendo teu celular, chega uma visita, você não cumprimenta. É uma forma mais fácil de São fugir, as defesas, né? As defesas, né? Você cria defesas para você se sentir num lugar confortável e aí, você, de certa forma, você se sente protegido. É o que a gente chama de zona de conforto. Você né? sempre foi o falante? Quer dizer, na sala de aula, se tinha alguém pra você, era o Tagarela. Estava disposto, era o Rafael, estava lá. Mas eu acho que tem que... Aí a gente tem que respeitar as diferenças de perfis, né? Existem perfis comportamentais. Existem vários testes. Você faz um teste de perfil comportamental, existem alguns na internet que você pode saber qual que é o teu estilo, qual que é o teu perfil. E isso diferencia muito. Então, por exemplo, tem gente que é mais falante mesmo naturalmente. Tipo eu gosto de falar. Tem gente que é falante, mas é mais mandão. Não tá nem aí com a opinião dos outros. Sai derrubando. Claro. Tem gente que é mais sistemático. Olha, eu preciso do texto aqui, eu preciso saber quanto tempo eu vou ter para memorizar, eu preciso saber que horas vai ser a minha apresentação, eu preciso saber quanto tempo eu vou ter para tomar água e ir ao banheiro. Se a pessoa não tem esse sistema todo, o chão dela vai embora. E tem aquela pessoa que é assim, como você falou, entra, faz o trabalhinho dela, sai correndo, não dá nem bom dia para não ser notado. São perfis comportamentais. Mas o que é bacana? Que você explore, se você quer entrar nessa área artística, que você explore esses outros lados. E o que vai te dar proteção? O seu foco. Então, muita gente, aquela pessoa que é insegura, o seu foco tem que ser no texto, o seu foco tem que ser na atuação, na história, e aí automaticamente você deixa de se comunicar com o que está à sua volta, você passa a se comunicar só com aquele teu universo que é o texto. Isso vai te dar proteção. Você não precisa chegar cumprimentando todo mundo, conversando, falando igual eu estou falando aqui. Você pode ter o seu estilo, mas naquela hora o que vai te dar segurança é o texto, é a história, é a direção, no caso se houver um diretor para te ajudar. Então se apoie nisso. Não tem medo de errar também, né, gente? Isso é primordial. Né? Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Qual o problema? Errei. Né? E quem não erra não aprende, né? Além de comunicador, lançando livro, você tá também... você é um influenciador também, né? Eu vou confessar para você, que para mim foi um pouco desafiador essa função aí. Por quê? Eu comecei na TV, Marcelo. E quando eu comecei na TV, 11 anos atrás, quando eu estreiei o programa. Quando a gente estreou, não tinha essa história de redes sociais. Uhum. E aí, a gente não divulgava nada praticamente na internet. E aí depois entrou o YouTube, e quando o YouTube entrou, o que a gente fazia? A gente não divulgava. A gente escondia o YouTube num site que era nosso. Por quê? Via-se como uma plataforma gratuita, não vamos divulgar isso. Sim. Não. Tô sendo super honesto com vocês. E aí, todo mundo da televisão, ninguém divulgava. Depois de um tempo, começaram a surgir os canais. Visita o meu canal do YouTube, visita o meu canal do YouTube. E falava do YouTube. Então, a gente veio de um histórico na televisão que a gente não divulgava o YouTube. Na nossa visão, a gente estava divulgando uma outra empresa. E aí, as pessoas que entraram direto no YouTube tiveram uma sacada muito grande. Já chegaram, vim aqui para isso e comunicaram isso para as pessoas. Foi o grande acerto delas. Eu comecei tarde demais no YouTube. Já estava há muito tempo na TV e comecei tarde demais no YouTube. E aí, a linguagem foi diferente. Tempo também, foi diferente. E aí tive que aprender também com a moçada jovem aí que estava começando. O tempo de YouTube é diferente, o tempo de televisão é outro. Para você ter uma ideia, eu tenho um programa na TV que eu nunca investi R$1 em mídias sociais, eu nunca investi R$1 no YouTube, por exemplo. Tá lá agora chegando a 30 mil inscritos, mas eu nunca me impulsionei, não fiz nada. Só que tem quadros ali que são de televisão. Claro. Não está fazendo o vínculo com a internet. Então,
é algo que eu vou me dedicar agora em 2019, especificamente para a internet, criar conteúdos para a internet para fazer isso crescer. Essa coisa da TV tá uma loucura porque tem programas, às vezes está rolando ao vivo e muitos não conseguem assistir, vão assistir depois no YouTube, Exatamente. Aí bomba de views. E aí são públicos completamente diferentes. Na televisão a gente tem o Ibope e a gente sabe quem está assistindo. Então, por exemplo, tinha muita gente acima de 50 anos assistindo o programa. E aí, 18 anos. Aí eu ia para a internet, 18 anos lá em cima. Então, as plataformas determinam também muitas vezes o público-alvo. Então é importante você saber qual plataforma usar, para que público você está se comunicando e produzir o material ideal para esse público. Eu entendi que a gente não estava produzindo o material ideal para aquele público da internet, entendi esse erro, como você falou, e estou aprendendo com ele. Bom, nós no primeiro bloco a gente conversou um pouco sobre o Rafael, os projetos dele. No segundo a gente está instruindo vocês um pouquinho sobre comunicação. Estou entrando um pouquinho nessa parte do influenciador. E fechando a entrevista com o Rafael, eu quero que você passe uma coisa que eu estou vendo a tua mudança na tua vida, tá? Que chegou um momento que você viu que não só a tua, mas de vários empreendedores, de vários talentos, que entre o pensar e o fazer existe uma distância muito grande. As historinhas que a gente cria na vida e deixa de fazer. E eu acho que você hoje, não sei se hoje, mas há muito tempo você já é um empreendedor. O que você está disparando para o teu cérebro para que os seus projetos comecem a executar? O que você pode dar de conselho para essa galera que está te ouvindo aí, para que os projetos que estejam na cabeça, a galera comece a colocar em ação? A primeira coisa que você tem que fazer é você se comunicar com você mesmo. Muita gente fala assim, eu preciso tirar as ideias do papel. Antes de você tirar as ideias do papel, você precisa colocar as ideias do papel, você precisa tirar da sua mente. Porque na nossa cabeça tá tudo desorganizado, tá tudo ali, né? Do jeito que chega, tá lá. Quando você põe no papel, você fala, isso aqui não dá certo, isso aqui dá certo. E você pensa aquilo de uma forma cronológica. Então, primeiro, organizar suas ideias. Algumas ideias você vai deixar de fazer. Eu quero ser astronauta, mas eu quero ser atriz da novela. E aí? Não é? Aí você acaba indo pro meio e não dando certo em nenhuma das duas áreas, porque a comunicação com você primeiro tá errada. Então tira da cabeça, joga no papel, se comunica com você. A partir do momento você entendeu, aí você joga pra sua cabeça de novo, você já se comunicou com você antes de se comunicar com as pessoas e aí parte pro plano de ação. Eu entendi isso, Marcelo, que você falou, e você tem total razão, de que a gente não pode ter medo de errar. E eu acho que eu sempre fui um empreendedor. Sempre. Quando eu comecei a fazer teatro, em 99, eu trabalhava em cima de projetos, eu não tinha carteira assinada. Eu falava, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu não tenho carteira assinada, minha aposentadoria, aquela preocupação que todo pai tem. Os conceitos, né? Os conceitos que... E isso me fez ter força. Não, então eu preciso fazer um grande projeto, preciso fazer um projeto muito legal, que aí eu não vou ter essa necessidade. E aí um projeto foi linkando o outro, e sempre muita dedicação. Eu acho que tudo aquilo que você... tem um autor que ele fala o seguinte, a maneira que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se eu fizesse de qualquer jeito, eu ia ter qualquer resultado. Se eu fizesse sem empenho, eu ia ter um resultado mediano, medíocre ou talvez ruim. Mas se eu fizesse com empenho, com dedicação, pensasse nos prós, nos contras, planejasse, eu poderia ter resultados maiores. E o que me motiva? Eu penso assim, poxa vida, se alguém conseguiu, eu também posso. Essa informação eu jogo pra mim. Você me perguntou lá como é que você... Tá tirando as histórias. Se alguém conseguiu, eu também consigo. E eu posso me espelhar em outras pessoas. Não é copiar, mas me espelhar. E com você mesmo, abertamente, eu te faço perguntas. Marcelo, como é que você faz isso? Você generosamente, você nunca me escondeu nada de informação. Rafael, vai por aqui. Quantas vezes eu te fiz perguntas? Você falou, vai por aqui. E vice-versa. E são feedbacks que a gente recebe na vida. Exatamente. De várias pessoas. E não tem problema nenhum em eu dizer que muitas vezes me espelho em você, em outra pessoa, porque aquilo que você demorou anos para fazer, eu posso fazer numa conversa, em poucos minutos eu posso aprender isso. Fantástico. E a gente tem que ter a humildade para dizer para as pessoas que a gente está o tempo todo aprendendo com as pessoas que estão à nossa volta. Que legal. Né? E aí não tem moleza, o segredo é esse, não tem moleza, tem que trabalhar, tem que ter dedicação, tem que ter empenho e ninguém tá nesse universo, nessa TV aqui, ó, ou nesse mural aqui, pelo acaso. Se eu pudesse falar se você fizesse uma pergunta para mim, o que essas pessoas têm em comum? É uma atitude positiva de querer alcançar o objetivo delas. Não estou falando de talento.
Bom, foi fantástico, tivemos 2 blocos com o Rafael, quero te agradecer, né? Foi muito bacana. Eu que agradeço. E desejo aí, cara, que teus sonhos todos se realizem, né? Que você é uma pessoa do bem e a nossa equipe toda ama você de paixão. Eu também né? amo. Você é um querido, você é um querido. Obrigado. Deixa eu só divulgar o novo canal que tem pouco Claro, inscrito. por favor. O canal de comunicação. Por favor. Tem dicas lá todas as semanas. Rafael Arruda TV. E aí, tá vindo aí palestras, cursos, um monte Tá. de coisa. Rafael Coach, muita coisa legal aí. E a gente vai fazer muita coisa neste lugar aqui, Isso senhoras aí. e senhores. Obrigado, valeu. Valeu. Esse foi o Papo Talento, até a próxima semana. Tchau, galera.